Este vídeo é muito importante, eu gostaria que você prestasse muito atenção. O texto escritural que nós escolhemos para esta mensagem, na dependência do Espírito da Verdade, e que tem nos trazido um clima de muita paz, de muita alegria, e vai também, sem dúvida alguma, beneficiar a sua alma. Se você colocar em prática, encontra-se Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por mais que nós nos esforcemos, a prática da palavra, e devemos fazer, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nos exorta as Escrituras. Viveremos no pecado nós os que não estamos mais debaixo da lei? De forma nenhuma. Nós temos agora o privilégio maior, vamos dizer assim, o privilégio maior. Nós somos justificados exclusivamente por causa do sangue. O sangue de Yahushua é que nos capacita diante do Pai. Quando Ele nos olha, Ele não olha para nós, se somos feios ou bonitos, gordos ou magros, se nós somos pessoas trabalhadoras ou não, se cumprimos as nossas obrigações, mas em primeiro lugar, Ele nos olha por causa do sangue, por causa do sacrifício do seu Filho, do Rabono, nosso Salvador amado, Yahushua. Sangue esse que precisou o quê? Ser gerado em Yahushua, através de Maroém, de Maria, que por sua vez foi considerada impura após o parto. Alguns engraçadinhos aí que não entendem de Bíblia sofrem de loucura mariolatra, acham que Maria foi sempre virgem e que Maria intercede junto ao Salvador, o que contradiz a própria Bíblia, que contradiz as Escrituras. O Cântico de Maria, ela disse o seguinte: a minha alma engrandece a Yahuwah, meu espírito se alegrou em Ulrim, meu Salvador. Então Maria precisou também da salvação do próprio Filho. E um fato que poucas pessoas entendem e sabem às vezes, é que a mulher após o parto, ela era considerada impura. Após o parto, a mulher era considerada o quê? Impura. Onde que está escrito isso na Bíblia, nas Escrituras? Qualquer Bíblia, inclusive na Bíblia Católica. Onde que está escrito? É? Levítico capítulo 12. A mulher após o parto, perante a lei, era considerada o quê? Impura. Foi por isso que Yahuzaf e Maroém, José e Maria tiveram que apresentar um sacrifício. Segundo a lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, indicando que quando a pessoa era de pouca posse, era um sacrifício através de um par de rolas ou 2 pombinhos. Quando era de muita posse, um sacrifício vacum, por exemplo. Então, o sacrifício de Yahuzaf e Maroém foi justamente porque Maria teve Yahushua pelo processo normal de parto.
Se você nega esta realidade, você está entrando lá em 1 Yohanan, primeira epístola de João, e o espírito do anticristo que nega que Yahushua veio o quê? Em carne. Se ele nasceu em carne, se ele nasceu pelo processo normal de um parto, então os procedimentos foram atendidos como exigências da lei. Exigências da lei. Então essa história de que Maria era tão pura que agora virou intermediária entre Yahushua e nós, é outra fonte descabida e satânica, diabólica, falta de cultura. É, sem dúvida alguma, uma atitude lunática. Uma atitude lunática. Se fizermos um exame mental dessas pessoas, esses líderes religiosos que ensinam tal coisa, você vai identificar uma tendência para loucura. Sério? Estou rindo aqui uma coisa séria. Vai identificar. Porque não tem cabimento. Se existe só um mediador entre nós e o Altíssimo, não está lá em Timóteo 2,5, qualquer Bíblia que você pegar, há um só mediador, mas eles inventam outros. Diz que Maria também é mediadora entre que vive ali intercedendo, fazem até preces para que ela interceda. Atributo de onisciência, onipresença são exclusivos do Altíssimo. Nenhum ser humano tem atributo de onisciência, de saber todas as coisas. Você já pensou que bagunça seria esse mundo? Se tudo quanto é santo, entre aspas, que eles nomeiam aí, todos tivessem essa autonomia? Só existe um mediador entre nós e o Altíssimo. O resto é invenção, é loucura daqueles que têm a mente cauterizada, E lá em 1 Yahu, capítulo 4, Timóteo, tem uma exortação ainda sobre isso. Você quer ver? Antes de nós darmos continuidade a esse alerta de justificação pelo sangue, vamos passar ainda Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo. Apostasia nos últimos tempos. Olha só o que veio por aí. Você está achando forte o que foi falado? Vem mais. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. São esses tais, viu? Tem cauterizado a própria consciência. A consciência deles já foi cauterizada. Que proíbem o casamento. Quem proíbe o casamento? Celibato e outras coisas mais. E ordena a abstinência de alimentos. Não pode comer carne, pode sexta-feira da paixão, é pecado comer carne, comer só peixe. Quem que inventa isso? Não sou eu que estou falando, qualquer Bíblia que você pegar, está escrito aqui, ó. Ou você tem outra interpretação, gostaria de ouvir, porque a verdade é esta. A verdade é esta. Exige abstinência de alimentos, proíbe casamento. O que significa? O que significa? Deixaram de lado a justificação pelo sangue e começaram a estabelecer regras, normas. As Escrituras falam regras e mais regras, regras sobre regras. Posto que queirás viver sob regras, vai viver. Nós somos justificados exclusivamente pelo sangue. Na volta do nosso Salvador amado Yahushua, ele vai dizer para muita gente assim:
eu nunca vos conheci. Porque não tinham justificação pelo sangue, não pertenciam a ele, não praticavam as suas obras. Você vê a loucura também da suposta reencarnação, teoria da reencarnação. O homem tenta se justificar com as suas próprias obras, obras entre aspas, que toda a nossa atitude de obras aqui na Terra que não for realmente pelo sangue de Yahushua, como consequência da nossa comunhão com ele, é trapo de imundícia. Aquilo que as mulheres usavam depois do período menstrual, é isso, o homem pega aqueles trapos imundos, fedorentos, e quer apresentar como algo aceitável diante do Altíssimo. Está lá em Isaías 64, versículo 6, e Yahushua Yahu, não é invenção minha, não. Nós somos justificados exclusivamente pelo sangue. A loucura da suposta reencarnação, teoria da reencarnação, que o homem acha que vai voltar. Se voltasse 1000 vezes a essa terra, voltaria pecador do mesmo jeito. Receberia o mesmo estado de condenação de Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Yahuwah. Ademais, se fôssemos justificados pelo processo da reencarnação, sim, o sacrifício de Yahushua então seria em vão. O sacrifício dele não foi apenas para um exemplo, para alguém se resignar diante das adversidades da vida. Ele tampouco era apenas um profeta. Ele era o próprio Criador que revelou-se a nós. Revelou-se a nós. Ele é o Eu Sou. Quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão da vida. Esse Eu Sou é a mesma ligação com o Eu Sou, todo-poderoso lá do livro de Amós, de Êxodo. Diga a Faraó que eu sou. Porque ele é o próprio Criador. Colossenses deixa também bem claro. Ivrite, logo no início, revelou-se a nós nesses últimos dias através do Filho. Ele é a própria revelação do Pai. Se alguém tem dificuldade de entender a triunidade, basta compararmos com nós mesmos. Somos corpo, alma e espírito, mas uma só pessoa. Ah, mas você está tomando o ser humano como exemplo? É porque a própria Bíblia toma como exemplo. Bereshit, lá em Bará 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali a forma triuna agindo. A forma triuna agindo. Então, quando alguém tenta se justificar por boas obras ou caridade, se houvesse reencarnação, o mundo estaria melhorando e não esse estado de decadência moral que vai culminar, inclusive, com a semelhança dos dias o quê? De Noé, o que mais? Sodoma e Gomorra, está aí. Se houvesse reencarnação, o homem saberia que estava vindo de uma outra suposta reencarnação e pagando pelos débitos anteriores. Pagar uma coisa que você não se lembra, não sabe do que está pagando. Isso é mais uma loucura. Mais uma loucura. Se houvesse reencarnação, não haveria dia de juízo. Para quê? O homem salvar-se-ia a si mesmo, ele estaria diante de vários processos de reencarnação. E outros exemplos. E outros exemplos. A maior prova da mentira da reencarnação é a fé, a certeza da vida eterna que nós temos hoje. A vida do nosso Salvador amado derramando o seu sangue para nos justificar dos nossos pecados. E quantos milhões de crentes em toda a terra já experimentaram essa certeza? Alguns até pagando com a própria vida. A época das perseguições mesmo, e até acontece em alguns países radicais. Mas somos justificados pelo sangue, porque não há outro mérito
A sujeira, a podridão do pecado, ela não pode ser extirpada a não ser pelo plano salvífico, do Salvador amado, Yahushua. Se você tenta apresentar ao Altíssimo qualquer meio de justificação, seja Maria, Benedito, Joaquim, João, Papa, Padre, Pastor, eu, você, qualquer um de nós, isso é loucura. Isso é loucura. Isso revela uma falta de cultura, de conhecimento e também desrespeito ao plano salvífico que as Escrituras advertem, dizendo: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está lá em Ivrit, adulterado para Hebreus. Somos justificados pelo sangue, exclusivamente pelo sangue que Ele nos aceita. O véu do santuário rasgou-se de cima para baixo. Não é assim? Quando Yahushua disse: está terminado, tetelestai, como alguns queiram ir no grego, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. A provisão que vinha de cima para baixo, não do homem para cima. O santo lugar, o santíssimo lugar, onde só o sumo intermediário entrava uma vez por ano, foi aberto. Para mim, para você, para todos quantos queiram. Para os lunáticos também, para os mentirosos, para os enganadores religiosos e quiserem se reconsiderar, ainda é tempo, porque a porta da graça ainda está aberta, mas vai chegar o dia que essa porta se fechará para sempre. E muitos vão ficar do lado de fora batendo. Abre-nos a porta. E ele responderá: não sei quem vocês são, não sei de onde vocês são. Porque somos justificados pelo sangue. Quando você olha para o sangue, diante de determinadas situações, você encontra resposta imediata para uma comunhão mais perfeita com o nosso Pai Celestial. Por mais que nos esforcemos por recomendação escritural, que devemos e precisamos fazer, note bem, já falamos sobre isso, vamos reprisar aqui, não pegue o carro andando. Se você não pratica as boas obras, como consequência da sua justificação pelo sangue, porque pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é vão de orgulho, e não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas criadas em Yahushua para as boas obras. Efésios 2, 8 a 10, é isso mesmo? Por mais que nos esforcemos fazer essas obras que são exigidas de nós, sempre poderemos incorrer em alguma, vamos tirar a palavra sempre para não ficarmos muito desanimados. Nós estamos sujeitos a incorrer em alguma falha, em alguma omissão. E aí é que vem o suplemento infalível do sangue para cobrir aquelas possíveis falhas, às vezes pecados ocultos, né? Conforme o próprio salmista diz: absolva-me dos que me são ocultos. Às vezes nós não sabemos. Determinado ministro, pregador das Escrituras Sagradas, depois de muitos anos de profícuo ministério e atividade, ele chamou alguém, agora estava partindo para a eternidade, e é bom lembrar, viu, que um dia ele vai nos chamar, ainda que vivamos 120 anos, sejamos transladados, e quem não tiver a justificação pelo sangue, vai cair dentro do inferno, um tormento eterno.
Às vezes conhecendo Bíblia e tudo, viu? Cheio de conhecimento da Bíblia, mas foi parar no inferno, porque tentou justificar-se a si mesmo, esquecido que a justificação é exclusividade pelo sangue. Mas esse ministro, na hora da partida para a eternidade, chamou alguém, pediu que abrisse lá em 1 Yohanan, né? Primeira epístola, conhecida como João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é isso mesmo? Vamos confirmar aqui. 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, Ele é a luz do mundo, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Os verdadeiros irmãos em todo o mundo, nós passamos a ter comunhão com eles. Inclusive, aproveito a oportunidade aqui, quando nós oramos, estamos nesse relacionamento perfeito com o nosso Pai, mediante Yahushua, pelo seu sangue, devemos colocar em nossas orações todos os irmãos da face da terra. É isso que as Escrituras recomendam. Porque às vezes o que você está passando, outros estão passando muito pior lá. Precisamos nos lembrar dele em nossas orações. Você vê que a insistência do emissário Shaul na prática do seu ministério é para que, em várias citações, ele mencionava a necessidade de orarmos uns pelos outros. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Yahushua, meu Shihai, o Filho, o Rabô, nos purifica de todo pecado. Aí ele colocou a sua mão sobre essa passagem das Escrituras e disse: eu parto para a eternidade confiado nesta palavra. Porque nós somos justificados exclusivamente pelo sangue. Você pode ter 40 anos de crente, de pregador, de pastor, de missionário, o que quer que seja. Mas se você esquecer dessa justificação no sangue, você não conseguirá jamais ter uma comunhão perfeita com o Altíssimo. Ele não vai lhe aceitar. Muitos conflitos nossos espirituais, falta de paz, de alegria, de tranquilidade, e eu me incluo também nessas observações, muitas vezes é porque nós estamos apegados à palavra, bem intencionados, querendo agradar ao Altíssimo, mas com força própria, mérito próprio, entre aspas, tentando fazer. E o segredo não é tentar fazer coisíssima alguma, é ser instrumento do Espírito para realizar. Tudo que você fizer sem a orientação do Espírito da verdade não tem aceitação perante o Pai. Todas as nossas obras e atitudes serão apresentadas aonde? Está escrito ou não está? No tribunal de Yahushua. Isso mesmo, você está pensando que não vai passar pelo tribunal de Yahushua para prestar conta do que nós fizemos através dos nossos corpos. Não estou falando do trono branco, do juízo final. Isso é outro assunto. Lá em Yohanan, capítulo 5, verso 24, o que diz? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, o crente vai sim ser julgado pelas suas obras. E cada um de nós vai apresentar a ele o quê? Aqui em Romanos capítulo, vamos ver se é isso mesmo? 14:10 de Romanos, tu porque julgas teu irmão, pois todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Yahushua, Yahushai. A obra de cada um de nós vai ser provada, está aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Sim ou não? A obra de cada um será provada. Pelo fogo será revelado, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, ou que alguém edificou, sobre ele permanecer sobre esse fundamento que foi falado, escrito, ensinado,
este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. A obra de cada um de nós será provada. Será provada. Madeira, feno, palha, ouro, prata, pedras preciosas. Eu prefiro pedras preciosas. Tá? Madeira, feno, palha. E a Ushua vai chegar e vai sobrar nada. Vai ficar com a cara envergonhada. Salva através do fogo. Tem muito crente que você salva através do fogo. É misericórdia mesmo. Não viveu em práticas declaradamente pecaminosas, mas tentaram fazer muitas coisas que não eram autorizadas pelo Espírito da Verdade. Você pode até encher um campo de futebol de gente, ser o maior pregador da história e não ser salvo. Não é assim que Charles Finney falava antes da sua conversão? Quem me converterá? Quem me converterá? Lá em Armi, Jeremias, o quê? Passou a seca, findou o verão, o quê? Nós não estamos salvos. Quando as oportunidades cessam, é nós que criamos aquela situação desfavorável. Porque esquecemos de buscar a justificativa, a justificação pelo sangue. Não há outra maneira. Todos aqueles que tentam ensinar, note bem, todos aqueles que tentam ensinar outro procedimento salvífico, fora do plano que Yahushua gravou ali no madeiro, são falsos pregadores. Em alguns casos, lunáticos até, com a mente cauterizada já, e só um milagre para mudar a atitude das pessoas. Só um milagre. Há uns tempos atrás eu estava aqui passando pela principal rua de Belo Horizonte, área central. Aí entrou no hotel aquele cidadão que disse que é Jesus Cristo. Você viu? Ele foi lá, entrou no hotel e começou a fazer a ficha, mas estava tremendo muito. Acho que tinha tomado umas pingas, tomando alguma bebida, alguma coisa. E estava ali tremendo muito. Eu falei, vou lá, fala uma para esses caras aí. Aí o cidadão amigo, deixa pra lá, não sei o que lá. Mas deu vontade de falar. O cara cismou que é Jesus Cristo na linguagem tradicional, né? Na forma latinizada, grego-romano. E ele estava tremendo, porque ele devia ter tomado umas e outras, não sei qual era o fato. A insegurança também que deve ter naquela alma, deve ser... E gente ali esperando para consultar com ele, para falar com ele. Eu me lembro até que tinha uma jovem do lado e já queria logo, apressadamente, marcar uma entrevista com ele. Então esse mundo tem de tudo que você pensar, porque as pessoas não leem as escrituras sagradas. E aparece agora uns lunáticos dizendo que a Bíblia tem mais de sei quantos mil adulterações para tentar complicar, para que você pare de ler as escrituras e fique vulnerável a Satanás. Pelo sangue nós somos justificados. Maravilha, né? Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Canoa de Galute, Apocalipse 12:10.